faz isso, você alivia duas. Primeiro, você cria uma alternativa de uso de água tratada. Segundo, você alivia a pressão sobre a rede pluvial, porque você vai reter essa água no momento de chuvas fortes, e mesmo que você libere um pouco dessa água depois, ela vai ser liberada mais lentamente, então vai provocar encheias, inundações, alagamentos, e arrebentar calçamento, etc. E mesmo transbordar em redes pluviais e fazer uma série de problemas sérios. É o seguinte, na verdade você tinha direito a uma réplica e uma tréplica. Se Vossa Excelência quiser fazer mais uma pergunta, eu vou deixar aqui rapidamente, mas só para a gente dar... Ele quer fazer uma nova pergunta aqui, por favor. Eu queria então só agradecer ao professor Oswaldo e falar que nós precisamos da parceria dele. Outra pergunta eu queria fazer para o professor Bandeira. O professor Bandeira está assumindo agora a administração do SAI. Isso é uma realidade, nós sabemos, todo cidadão sozinho sai. Eu, particularmente, como cidadão, eu penso que nós temos água, só não temos água tratada em Viçosa. Isso é minha cabeça, minha ideia. Outra coisa sobre o projeto FIDO que teve no nosso município há alguns anos, entendeu? E o SAI gastou quase R$200 mil, não fez nada, na teoria. Eu quero saber se o professor vai retomar isso para fazer direito. E outra coisa, a bacia de São Bartolomeu é muito fácil fazer nela tanque seco, curva de nível, proteção das nascentes, muito fácil e barato. Uma coisa que me entristece muito, que não tem nada a ver com o assunto direto, é o ser humano hoje que forma, que quer trabalhar. O que está acontecendo? Não estou radicalizando. Hoje, a maioria do ser humano, a maior formatura que tem, ou o melhor diploma que tem, não é o diploma de ter gosto de fazer aquilo que formou, não, é do salário. Está acabando com nós. Por quê? Às vezes o cara apega mais ao dinheiro, ao prazer de estar fazendo aquilo, como que eu vou explicar para vocês? O prazer de estar atuando na profissão dele. Isso é muito ruim, não só para nós que estamos aqui em Viçosa, é para o mundo todo. Eu acho que isso acontece muito, principalmente nessa área de autarquia, desculpa, com todo respeito, não estou radicalizando, e nas áreas de serviço público direto e indireto, entendeu? Eu acho que devia ter mais amor no que faz, fazer com mais gosto, que ficaria melhor. Eu acho que Viçosa já era para ter feito, melhorado a captação de água de São Bartolomeu há muito mais anos, entendeu? Eu, quando criança, em 80, eu pescava no rio, para vocês terem uma ideia, perto de casa, que passava lá. A realidade que vem se falando muito, tem muita teoria e pouca prática. Eu penso que esse estanque seco, que era para ser feito com o projeto FIDO em Viçosa há anos que não foi feito, foi uma falta de respeito com o cidadão viçosense. Eu penso, esses 100 e poucos mil, não lembro mais quanto, quase R$200 mil, que para mim foi julgado fora, deveria o SAI ter feito um esforço um pouco maior e ter feito esse estanque seco, essas curvas de nível, esse reflorestamento de topos que ele não fez, e eu tive o desprazer de fazer parte da comissão que foi visitar o serviço, que não tinha nenhum feito. Eu espero hoje que isso se torne realidade, entendeu? Isso é o que eu espero, e eu quero saber se o professor Bandeira já vai retomar isso. Obrigado. Bom, eu não sei se eu entendi muito bem, mas a primeira pergunta é sobre a execução de projetos contratados no passado e que não foram executados. É isso? Bom, sobre isso eu gostaria de relatar o seguinte. O SAI realmente ele contratou em 2007, ele contratou um estudo. Esse estudo foi para avaliar a reforma da ETA 2 para uma outorga admitida naquele estudo de 200 litros por segundo. Um segundo estudo que foi feito foi em 2012. Foi ainda, todos dois aconteceram na época do Zé Luiz, que era presidente do órgão, e depois com o Sanzio, que também era diretor-presidente, que em 2012 contratou um estudo de concepção para elaborar uma consultoria, uma assessoria para o SAI sobre uma captação de uma ETA 3, a construção de uma ETA 3, que veio a ser esse tão conhecido aí, ETA 3 do Mainart. Esses dois estudos foram feitos, tem conclusão dele e tudo. Eu, inclusive, tomei conhecimento do primeiro deles
há pouco tempo atrás, umas 2 semanas atrás, mas o fato é que esses estudos não prosperaram, eles não se converteram em projetos executivos para que pudessem ser viabilizados recursos para o financiamento. E agora nós estamos na mesma fase daquela lá de 2007, 2008, 2009, 2010, refazendo os estudos para fazer o que deveria ter sido feito já no passado. Se aqueles projetos tivessem sido transformados em projetos executivos, provavelmente a gente já teria recursos e estaria implementando esses projetos. Como não aconteceu isso, nós temos que fazer agora. E nesse exato momento, nós estamos aguardando aí pronunciamento de técnicos convidados pelo prefeito para opinar sobre a questão de Viçosa e estamos aguardando para poder consolidar uma proposta, um termo de referência para ser licitado e realizado um trabalho de alguma empresa para converter num projeto executivo. Acabou meu tempo. Professor, eu acho a última assim, vez, hein, Miguel, que eu te dou a palavra. Eu vou fazer a pergunta de uma maneira mais direta. Vai se usar alguma coisa do projeto antigo, por exemplo, a parte teórica, pelo menos, se gastou quase R$200 mil, ou já perdeu isso tudo? Não, olha, o que foi feito, o estudo que eu tenho lá de 2007, você pode até questionar o Zé Luiz aqui. Hein? O do Fidro. O projeto da Bacia de São Bartolomeu, que eu estou falando, que puseram até placa na saída de Viçosa, Paulo Acante, falando dele, que ia gastar 700 e tantos mil reais, de lá para cá. Eu quero saber se o recurso que foi gasto do município, do SAIC, quase 200 mil, com parte teórica, se ele vai ser reutilizado, se ele vai ter como usar essa parte teórica agora nos novos projetos, principalmente da Bacia de São Bartolomeu, que nós estamos falando é dela. Não, em princípio, parte teórica você pode usar a qualquer momento, mas eu vou recorrer aqui ao Zé Luiz, ou ao Sâncio, para fazer dar essa resposta. Isso aí, o vereador, ele é uma arma que ele tem contra o SAAI há muito tempo, já foi provado, essa Câmara já aprovou todas as contas do FIDRO. O FIDRO não foi assinado por falha do governo do Estado de Minas Gerais, numa mudança de governo. Está aqui o professor Valente, o Meiquilo, que ele sabe muito bem, porque você pergunta para ele. Ele é uma pessoa séria. Olha para você, pergunta para ele. Agora não, agora toda vez eu tenho que ficar dando explicação para o Meiquilo, que ele tende a fazer um palanque com isso. Então, olha, o projeto não foi da minha administração, tá? Eu vou te falar. Então, o Ministério Público já está com esse processo, a Câmara já deu aval. Então, para que esse negócio, gente? Eu não entendo. Você está querendo ajudar ou atrapalhar? O senhor não tem que dar satisfação para mim, não. Você tem que estar com satisfação para a população de Sozinha. O senhor está levando as coisas para um caminho ignorado. E outra coisa, só me responde só mais uma pergunta. Se gastou esse dinheiro ou não? Então vereador, tá bom. Por gentileza, o tempo de Vossa Excelência já encerrou. Acho que o debate pode permanecer em outro momento, mas Vossa Excelência já tinha usado o tempo aqui nas outras perguntas, eu permiti o outro, e aí eu acho que esse debate... Não vou falar mais nada. Tudo bem, mas eu acho que o debate não é para essa hora. Eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão, mas não para esse momento. Gostaria de abrir, então, a palavra aos nobres colegas presentes, se algum quer fazer uso, por gentileza. Vereador Idelmino, vereador Helder também, logo em seguida. Idelmino primeiro, viu, Helder? Muito obrigado, senhor presidente dessa audiência pública. Quero cumprimentar o professor Valente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais da mesa, público presente, todos que estão nos vendo, nos ouvindo pelos meios de comunicação. Na verdade, nenhum questionamento, né? Eu quero primeiramente parabenizar, né, o Marcos Nunes, juntamente com o vereador Luiz Eduardo, pela iniciativa, né, de fazer esse... Helder Evangelista também, me desculpe, Helder Evangelista. E dizer o seguinte, já participei de N reuniões na Câmara para poder fazer discussão sobre a Bacia de São Bartolomeu, sobre o problema hídrico
né, e dentro do possível a gente veio contribuindo, né? Criamos a comissão parlamentar de enfrentamento à construção do mineiroduto, né, que teve aí como já primeiro fruto colhido, né, cobrando do Executivo posicionamento em relação a ferros, né, e conforme foi colocado aqui pelo secretário Luciano Piovesan, rapidamente, assim que o Executivo assumiu, né, essa gestão administrativa do município, se posicionou de acordo com aquela opinião que a comissão dessa Câmara, né, tinha já tomado, né, o quanto realmente seria danoso, e é danoso, a passagem desse mineiroduto, né, na bacia do São Bartolomeu, exatamente pela fragilidade, né, que é aquela bacia, e a outra ação que a gente sempre discutiu, né, até antes mesmo de eu ter mandato nessa Casa Legislativa, em relação à criação da APA de São Bartolomeu. Então, realmente são duas ações, né, que saiu do discurso, está realmente sendo efetivado, e nesse sentido eu parabenizo aqui o Poder Executivo, né, por essas duas ações, e eu ainda tenho uma grande preocupação ali com aquela região do Paraíso, exatamente em função da questão da ação, da especulação imobiliária ali, né? Então, eu acho que essa casa, no momento oportuno, ela tem que fazer uma discussão muito bem feita sobre a abrangência dessa APA que vai ser criada, né? De que maneira realmente, o Luciano Piovesan colocou muito bem, mais importante até, né, do que a criação dela é pensar também na maneira com que ela vai ser gerenciada, né, vai ser trabalhada, né, e de que maneira a ocupação dentro dessa bacia ela vai ser feita, né? Então, ela não pode simplesmente servir a APA para um instrumento futuro para justificar uma urbanização, né? Porque a gente entende que, pelas discussões que nós tivemos dentro dessa casa, né, o passo natural, né, eu não sei como que vai ser tratado dentro do nosso plano diretor, mas o caminho natural é, após a criação daquela APA, dali na bacia do São Bartolomeu, de repente caminhar, né, para a urbanização, né? Então, essa casa, eu acho que ela tem que ficar bem atenta em relação à abrangência, fazer a discussão muito bem feita, para que essa APA ela sirva a todos os interesses, né? O interesse local daquela comunidade, o interesse da cidade como um todo em termos de abastecimento hídrico, né? E que, quem sabe, também até servir para os próprios empresários dentro dessa questão imobiliária, né? Então, realmente, eu acho que são dois passos importantes, só para finalizar, senhor presidente, né, a ação do Executivo em relação a revogar todas as ações de favorecimento à mineradora Ferros e também a criação da APA do São Bartolomeu, né? Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, professor Edelmínio. Vereador Helder Evangelista, por gentileza. Boa noite, senhor presidente, em nome do qual cumprimento aos membros da mesa, meus nobres colegas, o público presente e aos que nos assistem e nos ouvem. Bem, eu gostaria só de fazer alguns comentários, que, na verdade, tratar do assunto da água, nós temos que tratá-la como já, imagino eu, como calamidade pública. Eu acho que a Prefeitura, juntamente com o SAAI, escola, a UFV, deveriam fazer campanhas, uma campanha mais agressiva para justamente conscientizar a população, né, na forma de que se use a água. Porque tem pessoas que realmente não têm noção, como foi bem dito aqui, como o próprio professor Oswaldo disse aqui, como é que é? Amor e ódio, não é verdade? Tratamos a água como amor e ódio. Então, eu acho sim que deveria ter, e que o SAAI também colocasse um disque denúncia, porque quer queira, quer não, professor Bandeira, nos finais de semana, por exemplo, nós vemos pessoas tendo vários desperdícios de água, mas não temos a quem recorrer, não temos a quem denunciar, né? E que se colocasse uma multa pesada para essas pessoas, eu tenho certeza que elas jamais voltariam a fazer isso de novo. O professor Oswaldo disse aqui, em relação aos tanques secos. Ano passado, nós tivemos aqui, com a presença do professor Bandeira, onde eu citei que deveria se incentivar os produtores rurais para que criasse esse tanque seco. Porque nós sabemos da importância dele para o abastecimento das nascentes.
Eu acho que deveria sim, outra coisa deveria ser feita, isso aí, uma parceria realmente, né, que focasse muito nessa questão do tanque seco. Para o João Francisco, eu não sei, eu não entendo muito bem, mas me parece, por que a UFV não faz o processo de descontaminação das duas represas? Porque ali tem uma grande capacidade de que se armazene a água. Então, eu acho que deveria sim fazer um trabalho, né, para que pudéssemos ter esses 2 pontos de água aqui no município. E só fazer um apelo ao SAAI, que quando solicitado, em relação a vazamento de água, cano quebrado, que fizesse esse atendimento mais rápido. Eu digo isso, professor, porque me foi solicitado um dia, uma pessoa, depois de 1 hora que ligou para o SAAI não havia, o pessoal não havia ido lá consertar o cano. Eu tive que ligar para o SAAI, tá, para poder pedir para que fossem lá reparar essa água. Só gostaria de fazer esses comentários e eu só gostaria da resposta aqui do João Francisco em relação à descontaminação das 2 represas. Bom, a gente já está em processo de tratamento dos efluentes, porque a gente, na verdade, a gente não lança esgoto humano nas lagoas. A gente tem uma rede de esgoto que passa em toda a universidade e lança no interceptor do SAAI, lá nas 4 pilastras. O que acontece é que tem uma área rural, né, que tem alguns estábulos, que alguma parte acaba caindo no curso d'água lá que a gente chama de Córrego dos Araújos, que acaba caindo naquela quarta represa, né, que é ali atrás da reitoria. Então, acaba que tem algum problema ali com efluente animal e que já está em processo de tratamento. A gente está fazendo um plano, que já foi iniciado, para poder fazer o tratamento. E aí a gente vai fazer um tratamento setorizado, lá em cima, antes de jogar no curso d'água. Então, isso já está em processo. Inclusive, a gente tem uma ação civil pública que, nesse sentido, que a gente já respondeu, já está em processo. Então, isso já é uma prioridade nossa, né? Agora, respondendo também aproveitando, né, o PVzão, acho que ele saiu, mas ele tinha colocado aqui, pedir apoio da universidade. A universidade está aí aberta, né, a apoio o tempo todo. O professor Valente está aqui representando também, né, da universidade, já foi, né? Então, a universidade está aí o tempo todo, esses estudos que foram feitos é exatamente nesse sentido. O problema é que a universidade não tem o poder executivo, né, nas mãos. Então, precisa ter esse executivo e querer parabenizar essas ações que estão sendo feitas, né, porque eu acho que esses condomínios lá da cabeceira, né, lá da área que a gente entende que deveria ser a APA de São Bartolomeu, são um dos principais problemas nossos de falta de infiltração de água, onde a gente tem que atuar. Na nossa área, a gente também está atuando, a gente também está implementando agora uma comissão de recursos hídricos que vai atuar no sentido de fazer ações internamente, né, porque externamente a gente não tem esse poder. Mas a área da universidade é grande e a gente já está atuando. A gente teve uma redução de consumo de 20% de água nesse período. Estamos batalhando para conseguir reduzir mais ainda, buscar outras fontes. Então, a gente está aí para tentar ajudar também, né, tudo que for possível. Obrigado. E isso é uma prioridade nossa, tratar lá os efluentes que ainda são lançados. Não são tão significativos, mas nessa escassez hídrica acabou que apareceu, né, porque não tinha água nenhuma. Então, acaba que o pouco que estava sendo jogado era o efluente. Obrigado, João. Paulo em Brasília, 3 minutos, por gentileza, para perguntas ou comentários. Apenas um comentário. Boa noite a todos. Parabenizar Marcos Nunes pela condução dos trabalhos, Helder Cheirinho e também o vereador Luiz Eduardo, que não pôde comparecer por motivo de saúde. Eu queria aplaudir o vereador Helder Cheirinho pelo comentário, porque a gente recebe essas reclamações realmente de vazamentos, né? E sabemos de toda a complexidade que o SAAI está tendo de resolver todos os problemas aqui da cidade e talvez por esse motivo a falta de material humano para estar recorrendo a todos os bairros que nos solicitam. Mas estamos recebendo também, professor Bandeira, reclamações de pessoas que estão recebendo a conta de água acima, né, do que ela está usando, principalmente nesse período de racionamento. Por exemplo, eu recebi
uma senhora que gastava R$30 por mês, isso fazendo todos os comparativos, e a conta dela veio 200 e tanto, em pleno período de racionamento. E algumas pessoas estão tendo esses problemas. Como é que o SAAI responde para essas pessoas? E outra, essa de R$30 é num bairro que constantemente está sem água. E aí a gente fica sem saber o que responder. Gostaria da sua intervenção. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o SAAI, ao receber qualquer tipo de reclamação dessa natureza, e conta supostamente acima do que foi consumido, quando recebo isso por escrito, eu mando apurar imediatamente, e todos aqueles casos que são fiscalizados e detectados que há algum erro de medição, a pessoa recebe prontamente ou a dedução na próxima conta ou a devolução à vista. Então, o Paulo, não procede a denúncia de que o SAAI esteja causando prejuízo dolosamente aos seus clientes. Sempre, aqui eu peço inclusive a você e a todos os outros, quando receberem uma denúncia dessa, oriente a pessoa para fazer isso por escrito, a reclamação, que o SAAI manda averiguar e vai ressarcir o prejuízo que for detectado. Obrigado, professor. Eu vou abrir agora a pergunta, então, para o público, ou para aqueles que desejam fazer uso da palavra. Na verdade, eu também tenho uma pergunta, mas eu vou deixar para depois, porque... Pois não, vereadora Heloísa. Só um minutinho, viu, pessoal? Posso? Pode, por favor. 3 minutos para a sua consideração ou pergunta. Parabenizar você pelo seu trabalho, o Helder e o Carlito Alves, o Cebolinha também, que não está presente aqui. Parabenizo também o professor Bandeira, o Sânzio, o senhor Oswaldo, todos que falaram aí. E eu quero fazer uma pergunta, que a gente ouve na rua, o comentário, sobre a represa da universidade. Eu falo, aquela vez, foi ano passado, né, que falta de água, estava secando, o pessoal assim, é porque não fez a limpeza, não passou um trator para tratorar, para aprofundar mais, para ter mais água, isso é verdade? Se foi feito, não foi feito. Não foi feito. Então, não foi feito. Tem muito barro. E não foi feito porque o assunto foi muito debatido na universidade e no SAAI. E a conclusão que se chegou naquele momento era que colocar máquinas para fazer a escavação ali, a dragagem daquilo, traria um risco de chegar uma chuva repentina em grande volume e acontecer exatamente o que nós precisamos evitar, que é uma contaminação das águas, porque ali existe já um depósito muito alto de detritos e que a suposição, inclusive, é do professor Rafael, de que você pode ter bactérias lá em profundidades diferentes que pode comprometer a água superficial. Então, você revolvendo aqueles resíduos ali, você pode terminar contaminando toda a água. Então, naquele momento, como não era uma ação planejada, prevista, organizada, com uma logística própria, não se deveria fazer isso. Foi a opção que nós tomamos de não fazer para não correr o risco de contaminar a água. O senhor está certo. Obrigada, isso aí. Muito obrigado, Heloísa. Por favor, só diga o teu nome, se identifique, por favor, e pode dirigir a sua pergunta aqui para a mesa. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Crispim, sou vereador da cidade de Ervalha. Queria primeiro parabenizar a todos pela iniciativa aqui, os vereadores, todos os representantes aqui. Concordo com o vereador aqui, desculpa, eu não sei seu nome, o meio quilo, pelo interesse financeiro das pessoas e pelo desinteresse quando o assunto é água, né? Porque essa audiência pública aqui é prova do desinteresse da população quando o assunto é água. Garanto que muitas pessoas chegam e falam assim, que é chato, né? Ambientalista, vai lá. Mas eu acho que isso não é hora de tratar desse assunto dessa maneira. Então,
Acho que interessante o trabalho da conscientização. Queria colocar aqui, eu estava assistindo a audiência aqui, meu coração já estava apertado ali, que ninguém estava falando de proteger as nascentes. Aí o senhor ali na mesa ali falou das nascentes, a moça do IGAN também ressaltou também. E queria saber, que não sei se é de conhecimento de todos os presentes aqui, mas sobre um projeto que tem na cidade de Extrema, no sul de Minas Gerais, né, que é o projeto das águas, eu acho, se não me engano, né? E se não teria como um empenho, né, do próprio IGAN, da UFV, de tentar trazer esse projeto para Viçosa, para Ervalho, para cidades vizinhas nossas aqui, porque é um projeto muito bacana e tenho certeza que, se implantado na nossa região aqui, eu acho que seria um projeto de grande valia para a gente aqui, e pedir o apoio do representante da UFV também, se pudesse nos ajudar nessa parte aí. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Crispim. Né? Você devia ter se identificado antes quanto vereador, para a gente, né, te nomear de uma maneira oficial ou melhor aqui, mas muito obrigado pela sua presença. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra, pessoal? Vamos só fazer 3 perguntas e aí eu passo para a mesa. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade aos vereadores, parabenizar o presidente da mesa, os demais aqui. Eu estou como população, não estou representando nada, né? Apenas venho no sentido do seguinte: eu ouvi aqui o representante da universidade, faço os votos, que a gente fica muito feliz de ver a universidade nessa casa. Poucas vezes vimos ela aqui em discussões muito importantes para o município. Não estou falando isso em nenhuma tipo de retaliação, mas a gente nota agora essa importância, principalmente por um problema que é recorrente para todos nós. Tá? Então, eu só estou colocando aqui uma colocação. Nós tivemos várias discussões aqui na casa, das quais participamos, e às vezes a gente não via uma participação efetiva da UFV. Então, eu ouvi o representante da universidade falar sobre, por exemplo, que a universidade está aberta aos projetos que a cidade vem colocando. A gente está vendo uma participação efetiva entre SAAI, Ministério Público e universidade e município, atualmente, numa questão que passa dentro da universidade, né, que é a questão do uso da represa, que é a ETA 1, que abastece 55% do município. Agora, os projetos que saem da universidade para o município, eu queria deixar isso claro, se eu estiver errado, me perdoem, mas podem me corrigir, são pagos. Os projetos que saem lá da universidade, que vêm para o município, uma grande maioria deles são pagos via FUNARB. Então, o que o Luciano Piovesan falou aqui, naquele momento, João, sem querer corrigir, mas só para complementar o que você falou, vem no sentido de que a universidade efetivamente participe com um grande projeto, porque ela tem o corpo técnico para isso. A gente sabe que isso tem custo e tal, mas ela colaboraria com esse corpo técnico e a prefeitura, SAAI, ajudaria nesse sentido. Então, é nesse sentido que a gente pergunta se a universidade, de fato, gostaria de colaborar com o município. Nesse sentido, entendeu? Obrigado. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Silvano. Eu gostaria de voltar a um assunto que o Delmiro já tocou aqui, que é a questão dos minerodutos. Aí a primeira pergunta vai para a representante do IGAN, a respeito das outorgas que estão tendo minerodutos em Minas Gerais. Porque a gente já tem um mineroduto que passa, por exemplo, em Conceição do Mato Dentro, temos o mineroduto de Viçosa, e através da mídia a gente tem conhecimento de que é uma grande quantidade de água que esses minerodutos vão retirar de Minas para transportar esse minério. Eu gostaria de saber se você tem informação de a quantidade de outorgas que estão sendo solicitados e como está sendo esse processo de outorga. Minha outra questão vai para o João Francisco, que é a questão do posicionamento da UFV. Porque a gente teve notícia também através dos meios de comunicação que a UFV criou uma comissão para avaliar os impactos do mineroduto na bacia do
São Bartolomeu. E como está esse processo e se a UFV já chegou a um posicionamento a respeito do mineroduto. Minha outra questão, são 3 questões rápidas, é para representante do Comitê da Bacia do Rio Doce, né? Eu fiz um estudo a respeito do mineroduto e eu li os estudos de impacto ambiental e muito raramente foi citado a participação ou a inserção dessa discussão do mineroduto no interior dos comitês de bacia hidrográfica. Eu, inclusive, conversei com o Santos e ele falou que, por exemplo, no Comitê da Bacia do Rio Ipiranga, não foi feita nenhum tipo de discussão a respeito do mineroduto. E a gente sabe que os minerodutos, por uma questão lógico que o mineroduto não vai passar dentro da cidade, geralmente o mineroduto vai passar nas áreas rurais. Por quê? Porque são menos povoadas. Mas outra questão é que nas áreas rurais é que se localiza a maior parte das nascentes que abastecem as cidades. Então, como esses grandes projetos estão sendo inseridos, essa discussão está sendo inserida dentro dos comitês de bacia hidrográfica, porque a gente tem, a partir da legislação que rege o uso da água no Brasil, que o comitê de bacia tem um papel muito importante. Mas como é que esse papel está sendo exercido, ou está sendo feito, a partir desses grandes projetos que estão sendo implementados em Minas Gerais, por exemplo, esses projetos de mineração? Essas são algumas questões só. Obrigado, Silvano. Quero só pedir um minutinho de atenção, porque questão técnica ali, parece que tem que trocar o equipamento ali. Me disseram aqui fita, mas ainda usa fita hoje em dia? É o CD, né? É a fita mesmo? Muito obrigado. É fita digital, gente. Mônica está lembrando que, nesse momento, nós não estamos mais ao vivo, viu? Estamos pela internet, né, no site da Câmara, mas aqui na hora da discussão não foi possível avisar aos nossos telespectadores. Obrigado, acho que está novamente ok. Eu tinha dito 3 perguntas e o pessoal respondeu, mas o professor Francisco Machado também levantou a mão ali. Mais alguém gostaria de fazer uso? Só para eu saber se eu dou a palavra para ele e todos respondem, ou se a gente faz uma outra rodada. Por favor, professor Francisco Machado, o senhor podia se posicionar e aí a gente faz a rodada de respostas. Obrigado. Eu estou muito satisfeito de estar aqui, preocupado naturalmente, mas muito tranquilo, porque eu acho que o problema está colocado em boas mãos. Eu cheguei atrasado, talvez eu esteja fazendo uma pergunta repetida, mas eu gostaria de saber do diretor do SAI, como é que está a capacidade do município, qual que é a outorga que o município tem da captação da água do São Bartolomeu e a captação da água do Turvo Sujo, e se esta outorga é suficiente. Se não é suficiente, o quanto que é que está sendo pedido para o IGAM para que seja concedido mais para o município? E pelo conhecimento que eu tenho de que a universidade também está pleiteando água da bacia do São Bartolomeu, eu gostaria de ter conhecimento desse possível conflito da universidade estar solicitando outorga e a água do São Bartolomeu não está dando nem para a cidade. Só isso. Muito obrigado. Obrigado, professor Francisco Machado, é o nosso presidente do CODEMA. Por favor, então, aqueles que quiserem começar a responder aí, as várias perguntas que foram feitas, estão abertas. Pode. Bom, professor Francisco Machado, a questão é a seguinte: para a captação lá da Violeira, nós temos uma outorga autorizativa de 80 litros por segundo. Nós temos captado mais do que isso lá, em razão da deficiência que a bacia do São Bartolomeu está nos impondo. Nós temos uma outorga de 100 litros por segundo na bacia do São Bartolomeu, mas a partir de um certo momento, do ano passado para cá, nós não temos a capacidade de captar todo esse volume autorizado, porque nós temos que compartilhar isso com a universidade a partir do aguçamento da crise ali em outubro, mais ou menos, né, João?
outubro, por aí, que nós começamos a nos reunir juntamente com a participação do Ministério e tivemos de compartilhar a outorga. Mas o fato é que, no São Bartolomeu, a universidade ela não tem outorga, ela nunca teve outorga. O SAI sempre teve outorga, de 100, e a universidade fazia simultaneamente a captação. O SAI sempre captou ali 97, 98, 100, 105 litros por segundo. E a universidade fazia a sua captação. Eu já tive a oportunidade de falar isso em vários momentos, que isso foi uma convivência muito harmoniosa durante muito tempo, quando não se tinha preocupação com a escassez da água que nós temos hoje. Então, era possível você compartilhar isso sem problema nenhum. A partir da crise, aí é que a coisa está complicada. Está complicada porque a universidade agora solicitou a outorga e ela está pedindo 60 litros por segundo em 12 horas por dia, o que equivale a 30 litros por segundo em 24 horas. Então, o SAI agora não é conflito, não está estabelecido o conflito, mas está sofrendo a mediação da SUPRAM, que está propondo uma redução da captação do SAI em benefício de uma captação da UFV. E eu já me posicionei peremptoriamente na reunião que tivemos com a SUPRAM. O João acho que estava presente a essa reunião, e eu declarei lá que, como presidente do SAI, os 100 litros por segundo é uma grandeza inegociável para o presidente do SAI. Agora, eu não respondo pelo município. Nós temos uma Câmara Municipal, que é o fórum legislador do município, que representa o povo de Viçosa, tem o Executivo, que é o agente político que representa o povo de Viçosa, e uma decisão como essa, de tamanha gravidade, eu não posso assumir em detrimento do direito e do dever do município, da sua Câmara Municipal, do prefeito e da Câmara Municipal, de prolatar a sua decisão em nome do povo de Viçosa. Com relação à violeira, nós estamos pedindo 250 litros por segundo, é o pedido. Já tivemos uma insinuação da SUPRAM de que provavelmente estaria aí em torno de 150 litros por segundo, uma possível autorização, mas com a insistência da SUPRAM de reduzir a captação do SAI em benefício da UFV, sendo que a UFV tem um segundo pedido de outorga, que é para uso da água bruta para fins não humanos, que é fazer aquela irrigação no campus, outros fins que não humanos. Então, é um momento delicado de conversação, é um momento, eu já conversei um pouco com o prefeito sobre isso. Dia 3 de março nós vamos repetir um encontro, novamente, lá na SUPRAM e na silvicultura, e temos que caminhar para uma negociação, porque eu vejo espaço para se negociar, até porque eu deixei na mesa uma proposta para a reitora e para a Leisa, na época, o João estava presente, que o grande sonho do SAI é realizar todo o trabalho que a universidade precisa receber, não de forma terceirizada, mas com empresas terceirizadas, mas com o trabalho do SAI, na oferta de água para a universidade, na oferta de serviço para a coleta do esgoto, o que nós já estamos fazendo, na oferta de serviço para limpeza, coleta de resíduos sólidos, que nós já estamos fazendo. Só falta água, a gente completar toda a responsabilidade do município de fazer o saneamento básico do município de Viçosa, entendendo a cidade de Viçosa como a UFV, o campus da UFV, como uma população unificada, um ambiente uno, que está sendo hoje sitiado pelo crescimento da cidade, com os vários condomínios que estão surgindo no entorno da universidade e que vai, no futuro, criar uma pressão muito grande sobre os recursos naturais, principalmente o hídrico. E não fica aqui o meu alerta, de que esses condomínios que estão sendo implantados
ao redor de Viçosa, todos eles estão fundamentados na coleta de água subterrânea, poços artesianos. E eu quero citar aqui o exemplo do IP, cuja fornecimento de água já não tem mais pressão para abastecer os seus moradores. Quero citar o exemplo lá do Acamari, que, segundo estou informado, já está no 5º ou 6º poço, porque os anteriores já estão secando. E esses condomínios que estão surgindo aí, baseados em poços artesianos, vai virar um grande problema para Viçosa no futuro. Então, se nós não pensarmos numa solução equilibrada, integrada, o FV, cidade, município, tendo o seu órgão, a sua autarquia competente, qualificada, diga-se de passagem, o SAI está qualificado para oferecer à universidade e à cidade de Viçosa uma água de excelente qualidade. Está qualificado para coletar todo o resíduo sólido da forma melhor possível e também está qualificada para estender os seus interceptores para, se possível, for ir buscar em outros locais, além das 4 pilastras. Então, esse é o Francisco. Você, com essa pergunta, me deu essa oportunidade de fazer essa abordagem bem global, bem metropolitana, vamos dizer assim, no diagnóstico do problema de hoje, projetado para o futuro e com a solução que nós temos que encontrar no presente. Obrigado, professor Bandeira. Mais alguém gostaria de fazer uso? Por favor. Tereza. Francisco. Tem uma lista aqui. Ah, tá. Bom, primeira última pergunta. Primeiro, a responsabilidade das outorgas hoje é da SUPRAM, a partir da Lei Delegada 180 de 2011. O IGAN só dá apoio técnico quando requisitado na análise das outorgas. Quando você fala que você está compartilhando o SAI, está compartilhando a outorga, isso não existe. A outorga é dada para um usuário naquele ponto de captação. Se você está compartilhando a outorga, não existe. Isso não existe legalmente. Aproveitando, então, Viçosa, vocês podem ter formalizado o pedido de outorga, mas vocês não têm outorga, então vocês estão irregulares. As captações irregulares, né, é o FV. Quando, por exemplo, quando tem um usuário irregular, ele prejudica, são os usuários regulares. Então, o que eu já adianto é que quando vocês já falaram que foram nos loteamentos junto com a SUPRAM fazer vistoria, podem não FV também, porque eles vão ser atuados porque eles estão fazendo uma captação irregular. De acordo com eles, vocês não têm outorga, tá? Do mineiro... Depois que já responde o mineiro... Pode falar. Não, é só isso da questão. E da questão de se for outorga de grande porte, como acho que a sua é, se for de negociação da SUPRAM, a SUPRAM que é responsável pela análise técnica. Então, da segunda outorga que vocês estão pedindo, da ETA, então é com a questão da SUPRAM, que tem que ser analisado. Que você fez o comando. Eu sei como é com a SUPRAM. Francisco? João Francisco? Sim, vamos começar então do último assunto, que foi o mais polêmico, depois eu tento vencer os outros pontos aqui. Bom, para esclarecer essa questão da outorga da UFV, a gente já entrou em contato, inclusive, lá com a superintendência regional lá em BH, para deixar claro o entendimento, inclusive, né, dos técnicos da SUPRAM que vieram aqui, o professor Bandeira não me deixa mentir, é que nós não estamos irregulares no momento que a gente já entrou com pedido de outorga há mais de um ano. E quando o SAAI começou a fazer a captação, a UFV já fazia a captação, só que era numa época que não existia outorga, né? A UFV já faz captação de água, sempre fez, né? Desde o seu início, sempre fez a captação de água do São Bartolomeu. Teve uma época que antes começou ali subindo para o Recanto das Cigarras, né, naquelas represas, e depois passou para a calha principal. Inclusive, quem fez os barramentos, onde é feita a captação, foi a UFV, né, na época. O que aconteceu é que quando o SAAI fez o pedido de outorga, o SAAI deveria ter comunicado ao IGAN que tinha outra captação ao lado. E não foi feito, foi omitido isso.
E a UFV, sim, demorou a fazer o pedido de outorga. Agora, a gente está tentando entrar num acordo. O que a Supram veio, né, no entendimento, que a gente teve essa reunião, que o professor Bandeira citou, é que, como o SAI está pedindo para aumentar a outorga lá no Turvo Sujo, teria a possibilidade de diminuir aqui no São Bartolomeu, porque o importante é o montante, né? Aí foi colocado pelo SAI que talvez não conseguisse elevar, né, bombear toda a água lá do Turvo Sujo, que ainda não tem equipamento para isso instalado, mas então foi pedido que voltasse com um entendimento técnico do que é possível ser feito, né, para a gente ter isso. Então, quanto à outorga, era isso, a gente está em negociação, porque a gente entende, né, que a gente já está ali tanto quanto a cidade, a gente não quer disputar com a cidade, nada disso, a gente só quer regularizar, né? Então, o entendimento nosso é que isso está sendo regularizado. Mas vocês não estão regulares? Não, por conta de uma morosidade do órgão público, né? Bom, de acordo com as leis, você só tem autorização para captação quando você tem outorga, Fala mais próximo do portaria microfone, ou Tereza. cadastro. Ou você quando você é autorizado... Não, você desligou? Obrigado. Estava ligado. Funcionou? Ah, tá. Quando você só é autorizado, você está regular a sua captação ou quando você tem a portaria de outorga ou cadastro de uso insignificante. Se você formalizou, se está em análise técnica, se pediu novos documentos, novas coisas, vocês não estão regulares. Essa é a verdade. Ah, a Supram falou porque isso é porque se existe essa morosidade na Supram, independente disso, vocês estão irregulares. Ah, minha captação era antes do SAI, o SAI veio depois. Não interessa, eles estão regulares, você está irregular. Pela lei é assim. Quando vai ser analisado, aí vem a questão que eu falei da análise técnica. Quando a gente você pega, por exemplo, o SAI me pediu a ponto de captação, eu pego dele e vejo todas as outorgas e cadastros que têm vigentes, deferidos, a montante e a jusante. Eu uso eles na análise técnica. Aí agora, você vem e pede uma captação grande, né, podemos dizer comparadas às outras, eu vou ter que usar todas as que estão deferidas, a montante e a jusante para olhar. Então, essa negociação que a Supram, que vocês falaram, está fazendo, eu acho que é uma forma só harmoniosa de resolver um conflito existente. Porque, como o consumo humano é uso prioritário, é a forma que a Supram está arranjando de fazer uma harmonia entre as duas empresas. Mas, se você tem 1, 2 anos que está lá, é irregular ainda. Só com a portaria. Se a fiscalização chegar lá, perguntar, onde está a portaria? É nessa coordenada geográfica exato para essa finalidade. É isso. Tá? Bom, professor Valente quer... Desculpa, professor Bandeira quer fazer uso. Só um minuto, João, que eu passo para você. Eu gostaria de só de fazer o seguinte comentário. Não é muito relevante a gente ficar nessa discussão da UFV versus município. O interesse do SAI é de tratar isso como um só corpo. Vejam bem, eu não tenho nenhum interesse em disputar com a universidade. Eu quero ajudar a universidade em tudo, porque eu espero que a universidade queira também ajudar o município. Então, essa discussão de a universidade está irregular, ela não tem outorga, ela é absolutamente irrelevante para mim. O que eu quero, o SAI vai ter, sim, à disposição, como eu tenho certeza que essa Câmara vai analisar a questão, juntamente com o Poder Executivo, para encontrar a conciliação no uso do recurso hídrico. Nós tivemos sobre o manto do Ministério Público agora, num momento de dificuldade inicial, percebido pelo Ministério Público, não levantado pelo SAI, nem pela UFV.
ele foi percebido de uma forma preventiva pelo Ministério Público, que convocou as duas instituições na mesa para prevenir a possibilidade de um conflito. Felizmente, nós convivemos muito bem, e aqui eu fiz o uso do termo compartilhar na forma leiga, né? Compartilhar na boa convivência de usar o recurso de uma forma comum. Obrigado, professor Bandeira. Mais alguém gostaria de responder alguma pergunta? Do vereador Crispim? Não, sim, todas as outras, por favor. Pois não. Pode começar. Alô, já. Bom, esse entendimento foi diferente do que foi passado para a gente na Suprano e GAM. Acho que a gente está caminhando, né? Tem uma reunião já marcada para semana que vem. Acho que a gente vai chegar lá numa solução. A gente, lá na UFV também, querendo falar, então, tentar passar nesse assunto e partir para responder os outros. Começando, então, lá do Antônio Crispim, de Ervalha, a gente pode, sim, conversar depois e ver o que é possível na UFV fazer. E aí, um gancho nisso, queria responder aqui ao Alex, que a UFV, sim, faz vários projetos gratuitos para o município, né? A gente tem vários projetos de extensão que são feitos no município, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Ulisses, que é outro engenheiro ambiental da universidade, que faz um projeto nas escolas do município de educação ambiental, né? Ele não recebe nada por isso, né? Quem recebe são os alunos que recebem bolsas, que a própria universidade paga. Tá? Tem outros projetos que eu também já participei, por exemplo, no SAAI, né? Que às vezes a gente ganha bolsa, eu ganhava bolsa de mestrado, fiz uma pesquisa com os dados do SAAI, depois devolvi a pesquisa. Então a gente tem outras possibilidades. O que eu não posso aqui me comprometer é falar que eu vou fazer o projeto lá para a APA, porque eu estou, na verdade, aqui, desculpa, né, foi um lapso meu, devia ter falado no começo, eu estou vindo representar o professor Rafael Bastos, que é o chefe da divisão de água e esgoto. Né? Eu sou um técnico da universidade que trabalha na divisão de água e esgoto da universidade. Então, eu posso falar que, sim, o que foi me passado e tenho visto o tempo todo é que a universidade está se empenhando e quer se empenhar cada vez mais ao município e, principalmente, não principalmente, mas a bacia também, que a gente está ali e a gente vê isso o tempo todo. Né? Então, as discussões que a gente tem internamente é como a gente pode atuar, mas com cuidado, lógico, para a gente não ultrapassar a nossa atribuição. Né? Porque se a gente chegar lá na bacia, igual às vezes a gente tem vontade, e começar a fiscalizar, por exemplo, os loteamentos, eles podem virar para a gente e falar, o que você está fazendo aqui? Né? Então, a gente vai o tempo todo com isso, mas a vontade nossa é, sim, ajudar e já estou anotando aqui, vou levar isso para a nossa instituição, para os órgãos colegiados, porque a gente também na universidade, a gente não decide isso individualmente, a gente tem os órgãos colegiados, né, que decidem. E aí, já respondendo ao Silvano, os órgãos colegiados, então a gente fez eu inclusive participei dessa comissão interna sobre o mineroduto. E aí a gente fez uma reunião pública, vamos dizer assim, né? O seminário, a gente chamou de seminário, obrigado, lembrança. A gente chamou várias pessoas para discutir e depois teve uma discussão, né, entre o público presente, inclusive o prefeito foi lá, falou, né? A gente teve alguns vereadores que estão aqui, que foram lá. Então, foi uma discussão bem rica, e daquilo ali ficou claro que a posição de todos que estavam participando era contrária à passagem do mineroduto. Só que, como eu disse, a gente não pode responder pela universidade individualmente. Então, a gente vai levar isso para o Consul, que é o órgão colegiado que representa, o Conselho Maior. Só que a gente tentou levar isso no final de dezembro, só que não teve quórum na reunião. Então, está para a próxima reunião do Consul, vai a posição da comissão que foi instituída. Né? E essa posição, como a gente viu, todo mundo que participou lá, foi contrária. Né? A posição não da comissão em si, mas de todos que participaram daquele seminário. Né? Bom, dito isso, eu gostaria de falar que a gente está o tempo todo, né, inclusive com o SAAI, atuando em conjunto, tentando amenizar os impactos dessa escassez hídrica, né, que a gente está vivendo, e o Sudeste todo está vivendo,
Só que a gente não pode colocar a culpa só toda em São Pedro, né? Então a gente tem que fazer mais para se planejar para os próximos que podem vir piores. Né? E isso a gente conta com a ajuda de todo mundo, inclusive nesses debates. Né? A gente queria... A UFV está aqui para tentar... A UFV é parte de Viçosa, né? Não tem essa Viçosa contra a UFV. A gente mora em Viçosa, né? Os nossos filhos estudam em Viçosa, todo mundo aqui faz parte, a gente está junto. Né? Então a gente não está contra, a gente não está disputando, a gente quer sim compartilhar a mesma água, né? Não é brigar pela água, ok? Não deixar chegar ao ponto de ter que brigar por nada. A gente está aqui para ajudar. Tá? Obrigado. Oi, da questão, quem perguntou do produtor de água, é um programa da Agência Nacional de Águas, é um programa federal. Ele pegou o município de Extrema como piloto. Foi um programa que deu excelentes resultados. Já se mostrou que muitos agricultores pararam e viraram só produtores de água, de tão incentivador e tão motivador, e eles recebem também financeiramente por isso. Infelizmente, quando mexe no bolso, a população é assim que funciona, infelizmente a maioria, né? Então, da questão desse programa federal, pode sim entrar em contato com a ANU para trazer, por exemplo, talvez para Viçosa, sim. É um excelente programa e deu excelentes resultados. Da questão do mineroduto, o mineroduto é uma outorga de grande porte, considerado como grande porte. Para ser aprovada outorgas de grandes portes, o comitê tem que aprovar também. É feita uma reunião no conselho, onde são apresentados, o analista apresenta, o pessoal do mineroduto, da empresa, apresenta e entra no... Tipo, o CBH tem que aprovar, ele tem que aprovar isso. É uma das atribuições que o pessoal perguntou do comitê, ele também participa nas questões de outorga de grande porte. Na questão das análises do mineroduto, isso vai para o analista, vai fazer de acordo com os aspectos da bacia e de acordo com o estudo que é apresentado, obrigatório por um profissional da área. Então, dizer assim, como está o andamento, isso eu não sei te responder. Eu tenho que olhar, confirmar isso junto com a Supran. E se é certo passar em tal lugar ou não, eu não sei porque eu não li o processo, e isso é a cargo do analista e do comitê, por se tratar de outorga de grande porte. Silvano, boa tarde, boa noite, né? Você me indicou como representante do Comitê de Bacia. Na verdade, eu não estou como representante do Comitê de Bacia, porque, na verdade, nós temos uma subbacia, do qual Viçosa participa, que é o Comitê do CBH Piranga, do qual eu vou passar a pergunta para o Sanzio, que é representante do CBH Piranga, e, valendo-me das palavras que a nossa colega do IGAM falou, as ações, as decisões, eu estou aqui só para te lembrar, eu estou aqui representando o consórcio de saneamento. Mas só para você informar, eu já estive participando de comitê de bacia, ele é um fórum onde tem representantes do órgão municipal, federal e estadual. As ações que são levadas para lá, eles são decisórias, mas tem que ter a participação. Aí eu não sei te informar, porque atualmente não estou fazendo parte do comitê, é por isso que eu me reporto ao Sanzio para te dar essa resposta. Sobre o mineroduto, Silvano. Sobre o mineroduto e como que é essa discussão na bacia. Olha, o mineroduto, eu não assisti nenhuma reunião que foi discutido. Ou se foi, eu não participei. Tá? Mas a fundo, igual aqui nós discutimos aqui em Viçosa, não tem, que eu saiba, não foi levado a fundo essa questão do mineroduto, não. Uso do microfone, por favor, senão nós estamos gravando a reunião.
Obrigado, Silvano. Ô, Silvano, só te falar o seguinte, a outorga, lá, vamos supor, do mineroduto da Ferros, vai ser tirado do Paraopeba. Eu acho que com essa crise hídrica não vai ter mais água, não. Ah, tá. Desculpa. Esse é o ponto, porque a outorga vai ocorrer na bacia que é captada a água, que vai levar o minério. No caso de mineroduto é um caso à parte, é específico. É específico, sim. Porém, a questão é a seguinte: as outras bacias que não fazem parte, os outros comitês que não fazem parte dessa bacia, de onde vai ser retirada a água, ela vai ser impactada nas outras bacias. Por exemplo, tudo bem, a bacia do Piranga não vai ser captada a água da bacia do Piranga para levar o mineroduto, para o transporte do mineroduto. Porém, o impacto nessa bacia vai ser nos cursos d'água. Entendeu? Essa é a questão. Só que essa discussão, pelo que eu estou vendo, não está sendo levada para dentro dos comitês. Porque, como eu disse antes, o impacto vai ser prioritariamente nas áreas rurais, onde estão, obviamente, os cursos d'água que abastecem a maioria das cidades. E como essa discussão não é levada para dentro do comitê, se o comitê tem um papel tão importante dentro da gestão dos recursos hídricos? Essa é a questão. Não é se somente a bacia onde vai ser captada a água que transporta no mineroduto, mas também essas outras bacias que o mineroduto vai cortar, que vai impactar. Essa é a questão. Toda vez, né? Acho que o meu contato é eu mesmo. Bom, no caso desse mineroduto, que eu te falei, eu não olhei, não analisei o processo, não sei como é o andamento dele, qual bacia que está pegando, qual bacia está tirando, qual bacia que está passando. Se, por exemplo, se um mineroduto passa na bacia do Rio Paraopeba, é chamado da bacia do Rio Paraopeba. Se é passado em duas bacias, tem que chamar os dois comitês. E, não sei, muitos dos comitês, eles têm uma conversação, sim, entre si. Dos comitês, eles falam, e aí, como é que está? Gestão de suas águas, como é que está o seu projeto, para ver como é que acontece. Há essa interligação, como eu disse, grande porte, onde que vai passar? Vai passar por tal bacia? Tem que chamar os comitês. Só lembrando mas, por exemplo, se no momento da aprovação, vai passar lá no conselho e tem que ser aprovado pelos comitês. Se não foi chamado até hoje, não tem que olhar lá na Supram, mas pela lei, outorgas de grande porte têm que ser aprovados pelos comitês. Talvez não está ainda no processo de aprovação, está no processo ainda de apresentação, porque não é esses outorgas de grande porte, não é o pessoal chega lá, apresenta e volta não sei o quê. Demora, gente, demora, apresenta uma vez, aí o pessoal pede outros estudos, eles vão lá, apresentam, e coisa demora. Não é apresentou, pronto, acabou, não. É muita análise, muito pedido. Ah, não, quero saber o impacto nesse lugar, então a empresa tem que ir lá e pedir, e vai ter que fazer o estudo. Senão, o pessoal fala, não cumpriu, não cumpriu. O que foi pedido já é indeferido. Então, estou falando, há sim aprovação entre os comitês. Obrigado, Tereza. Sâncio. Eu só queria falar, o Paraopeba, ele pertence ele é um afluente do São Francisco. Então, eu acho que São Francisco, do jeito que está passando, então é quase que isso é inviável, entendeu? Pela quantidade de água que vai retirar para transpor essa água lá para o Espírito Santo. Eu não acredito que saia, principalmente nessa crise hídrica. Obrigado, Sâncio. Senhor presidente. Só um minuto, vereador. O professor Valente pediu a palavra aqui, logo em seguida eu passo para Vossa Excelência. O negócio é o seguinte, eu tenho duas coisas. Quanto ao problema de Extrema, nós temos um projeto está implantando um projeto de produtor de água, não precisa de Extrema, não, em Coimbra. Né? Em Coimbra, a ANA já financiou, já está um projeto, está financiando o segundo projeto com o SAAI, a Caixa Econômica Federal também. Então, tem um projeto de implantação numa condição um pouquinho diferente de Extrema, mas é um projeto de produtor de água que está prevendo, inclusive, pagamento por serviços ambientais. Então, nós temos, pertinho de Viçosa, um exemplo que, às vezes, o pessoal fica extremo, porque está muito presente na imprensa
E às vezes a pessoa se esquece que aqui pertinho tem um. Pode visitar, porque o vereador de Ervala estiver aí, pode visitar Coimbra, o município de Coimbra, a Bacia do Latão, etc. Tal, que tem um projeto que já está bem adiantado a implantação, semelhante, com os mesmos objetivos finais do de Extremas, né? Bem, quanto ao problema do mineroduto, eu acho simplesmente, eu acompanho isso meio distante, não estou problema, mas eu acho que falta até hoje no mineroduto um estudo hidrológico. Nós ficamos cuidando apenas dos aspectos sociais e ficamos fazendo ilações a respeito da influência do mineroduto na produção de água, mas não existe nenhum estudo hidrológico que fundamenta. Talvez a Ferros está ganhando essa história até hoje, porque os argumentos não são argumentos hidrológicos. Os argumentos contra o mineroduto não são argumentos hidrológicos. Ficam muito baseados em argumentos sociais, socioeconômicos, que são importantes, sem dúvida nenhuma, e um pouco de ideologia, mas muito sem base, sem fundamentos técnicos. Por isso que a Ferros está levando vantagem até hoje. Se não mudarmos esse comportamento e passarmos a discutir o assunto com bases mais técnicas, nós não vamos chegar, não vamos vencer a Ferros. Obrigado, professor. Você queria usar a palavra, vereador? Alguém levantou a mão e gostaria de fazer pergunta ainda? Por favor, eu sei que nós estamos caminhando aqui para o final, mas tem uma pessoa que gostaria de fazer uma pergunta lá ainda. É só, por favor, vereador Edelmiro, enquanto ele se posiciona lá, se for rapidamente, viu? Porque agora é a vez do público, rapaz. Ok, bem rapidamente. Então, primeiro eu quero fazer uma colocação para o professor Valente. Na verdade, nós temos dados técnicos a respeito do impacto da passagem do mineroduto no município de Viçosa. Claro que a questão social está falando mais alto, mas nós temos alguns estudos, o próprio SAI já colaborou com a gente, nós temos a AGB, Associação dos Geólogos do Brasil, que levantou todas as nascentes da Bacia de São Bartolomeu e que vai de desencontro total com o EIA, que foi apresentado pela Ferros. Né? Ela fala que vai ser atingidas 5 nascentes, quando na verdade são mais de 30. Nós temos a AGB, ela mapeou todas as nascentes ali na Bacia de São Bartolomeu. Então, existem dados técnicos, né, que nos mostram essa questão, né, o quanto, né, realmente vai ser danoso a passagem desse mineroduto. Lógico, concordo com o senhor que a gente pode trabalhar melhor os dados mais técnicos para poder subsidiar, né, e a gente conseguir fazer melhor o enfrentamento da mineradora. E aí, vereador Marcos, só para colaborar com os demais colegas e também auxiliando na resposta do nosso colega que aqui questionou sobre o bombeamento. Deixa eu te dar a palavra depois e deixa ele fazer a pergunta, só porque está cortando aqui, por gentileza. Tá, okay, logo em seguida eu te deixo Obrigado. Fazer as considerações. Desculpa. Por favor. Então, meu nome é Evandro, eu sou morador do bairro de Fátima, trabalho na UFV. E a minha pergunta, na verdade, eu nem sei se ela é cabível, porque seria para o nosso secretário de governo, o Luciano. Pode ser? Ele está ali, ele pode responder sim? Então, porque foi falado que os condomínios foram paralisados, as obras, né? Aí eu sei, assim, que o projeto deles passa pelo DEMA e PLAN e, inclusive, o CODEMA, em último caso, né? Então, assim, está sendo... O município tomou conhecimento agora da construção ou está revogando uma decisão que já foi dada a eles, uma autorização? Ô, Luciano, só um segundinho. Por favor, pode pegar o microfone para você responder. Mas olha só, o professor Valente está precisando sair, está pedindo aqui licença, e eu gostaria de dar a palavra a ele aqui para as últimas considerações. Só antes, professor Valente, um segundinho, só para que vocês me ajudem. Eu peguei aqui os seguintes encaminhamentos nas falas dessa audiência pública. A primeira delas, eu acho que o vereador Carlitos Alves teve que se ausentar, pediu desculpa, mas acredito que a Câmara deve, com muito carinho, vamos dizer, usar essa expressão, olhar o projeto de lei que aqui está. O professor Valente já fez algumas considerações, mas acho que é um encaminhamento plausível que a gente aprove, se assim for, ou depois daquele estudo técnico, o projeto que ele apresenta. A segunda questão que eu acho de extrema relevância, que nós precisamos considerar e fazer um estudo, o professor Bandeira colocou aqui, posso estar errado, mas nós, os usuários, pagamos pela captação, tratamento e distribuição de água. E nós não pagamos pela produção de água. E nós tivemos problema com o FIDRA, então eu acho que essa casa, a Prefeitura Municipal, o Executivo, ele precisa debruçar sobre essa questão, inclusive ouvindo a população, se é mais um imposto, se não é, essa questão da água, para que a gente possa também criar uma alíquota
dentro do que nós pagamos da água, fazer um estudo disso para a questão da produção de água. Acho que é um encaminhamento também dessa audiência. O outro eu vou ver melhor com o Sanzio, é aquela questão da Câmara assinar assinar um documento sobre aquela questão do recurso para o Plano Municipal de Saneamento, duplicação, captação. A PMV e o SAAI faziam uma campanha mais agressiva sobre essa questão do uso da água, não sei, uma questão aí né, acho que uma coisa que pediu aqui, questão do disque denúncia do SAAI e talvez uma multa mais pesada. Eu peguei esses encaminhamentos, por favor, se alguém tiver também outros, me ajude para colocar aqui, para a gente constar isso em ata e a casa depois debruçar sobre isso. O professor Oswaldo Valente pediu aqui a palavra, precisa sair. Por favor, as considerações finais do senhor. Olha, eu peço desculpa, estou precisando me retirar. Eu acho que a audiência é importantíssima e eu só, dentro dessas considerações todas que o Marcos Nunes fez aí, eu gostaria sempre de acrescentar mais uma. É que o município considerasse efetivamente a produção de água como uma atividade fundamental para a vida dos viçosenses. Tá? E que recursos, que seja discutido esse aspecto de produção de água. Se vai aumentar a tarifa ou se vai alocar recursos de outra fonte, porque precisamos de recursos para isso. Então, isso é fundamental. Eu insisto na ideia de que não podemos abandonar a possibilidade de aumentar vazões dos cursos d'água já existentes. Tá? Nós temos pesquisa na Bacia de São Bartolomeu mostrando que, com certa facilidade, a gente consegue, de um ano para outro, aumentar a vazão em 60%, 70%. Então, isso não é muito difícil fazer. Então, tecnicamente, é possível. Falta recurso, falta trabalhar com o produtor rural, fazer um programa de trabalho com o produtor rural, é o trabalho do produtor de água que está sendo em Coimbra, é insistir nesse trabalho, mas que isso se torne uma prioridade do município, não tem outro jeito. Então, se o município tem recurso próprio, tudo bem, não tem recurso próprio, vamos buscar recursos juntos. Quer dizer, aí não pode ser só o SAAI buscando recursos, tem que ser o SAAI buscando recursos, junto com a própria poder público municipal ajudando a buscar o recurso, e precisa que a universidade também entre nessa história. Porque a universidade tem tido muitos recursos da Agência Nacional de Águas, da Comitê de Bacias do Rio Doce. A universidade, eu acompanho mais ou menos, ela já pegou muito dinheiro até hoje em projetos no Comitê da Bacia do Rio Doce. Eu quero saber se a universidade fez algum projeto na Bacia do Rio Doce para produzir água na Bacia de São Bartolomeu. Não conheço nenhum. Então, é preciso que a universidade insista. A universidade até hoje, desculpe, eu sou originário de lá, a universidade até hoje, ela nunca se importou com água, era muito fácil captar água na represa de São Paulo. Nunca se preocupou com isso. Então, ela tem que passar a se preocupar com isso agora. E preocupar em o SAAI tem o turbo sujo, o SAAI tem não sei onde, a universidade tem o Bacia de São Bartolomeu. Então, ela precisa se preocupar e ajudar, buscar recursos, ela tem poder para isso, força para isso, ajudar a buscar recursos, o SAAI vai fazer projetos e a universidade vai ajudar a arrumar o recurso para o SAAI trabalhar como produtor rural, para formar o produtor de água. Não é só o exemplo de Coimbra, mas transformar uma Bacia de São Bartolomeu numa unidade de produção de água. Ok? Eu peço desculpa, vou ter que me retirar, mas a ideia é essa, eu deixo essa mensagem final para vocês. Muito obrigado, professor Valente. Piovesan, por favor, se Vossa Excelência puder responder a pergunta do Evandro. Pois não, Evandro. Bom, eu não saberia te precisar desses loteamentos que foram interditados, quantos já tinham, de fato, autorização e quantos não tinham. O fato é que todos que foram identificados como irregulares foram interditados, tendo ou não a autorização do IPLAN, tendo ou não a aprovação do CODEMA. Se alguma inconsistência legal havia nos loteamentos, eles foram interditados. Serão agora, tem um prazo de um ajustamento de conduta, aqueles que estão irregulares em área rural serão notificados junto ao SUPRAM, que é quem tem a competência para atuação nessa área rural, né? Mas o município tomou a iniciativa de interditar todos os loteamentos considerados irregulares, independente dele ter tramitado em algum momento ou não no município. Então, essa foi uma ação coordenada do IPLAN, junto com o Departamento de Fiscalização, identificando os problemas em todos os loteamentos para que, de fato, fosse feita essa interdição e que isso sirva de exemplo para que os próximos funcionem de forma adequada, obedecendo a legislação pertinente do município. Né? Então, isso é importante. Em segundo lugar, eu queria fazer um encaminhamento, vereador, que o senhor pediu sugestões, com relação à participação efetiva da universidade como solicitação na elaboração do plano de manejo, como um projeto consistente desse plano de manejo para a APA, que a universidade possa contribuir de forma
gratuita, sem ônus para o município, no auxílio à elaboração do projeto do plano de manejo da área de proteção ambiental de São Bartolomeu. Ok, a gente encerra então as perguntas do público e eu vou voltar então aqui para a mesa, para as considerações. Cadê o vereador Idelmino, hein, vereador? Falei que ia deixar você falar, mas aí nós vamos voltar. Deixa só ele usar a palavra lá e a gente volta aqui para as considerações finais. Nossa reunião já está indo para 3 horas, eu acho que é uma reunião muito cansativa, mais do que 2 horas, então, por gentileza, faça sua consideração e aí a gente vai encerrando aqui devagar. Eu peço desculpa, eu estava só cumprimentando o professor Valente. E aí, nesse sentido, o senhor presidente dessa audiência, para falar um pouquinho a respeito da captação de água, que apareceu a dúvida em relação, né, aos locais de captação e a maneira com que o mineroduto ele vai fazer o transporte do minério. Então, nós temos estação inicial de bombeamento, que é de onde parte o mineroduto, e ao longo do curso dele, você tem estações de rebombeamento. Então, essas estações de rebombeamento, elas não foram ainda determinadas. Eu estou falando de forma específica em relação ao mineroduto da Ferro, que sai de Congonhas, né? Então, nós não temos ainda, de repente, essa questão da outorga ao longo do curso do mineroduto, porque ainda a própria mineradora não definiu os locais de captação para esse rebombeamento. E aí, o que eu estou entendendo, né, dentro da própria comissão que essa Câmara criou para fazer o enfrentamento da construção do mineroduto, e lendo a respeito, nós temos, na verdade, 3 licenças que têm que ser dadas para que a mineradora efetive o seu empreendimento, que é a licença ambiental, né, com licença prévia, para que a mineradora consiga iniciar as negociações de indenizações, né? Depois vem a licença de construção e depois a licença de funcionamento. Então, ao longo dessa discussão dessas licenças, é que vai ser pleiteado, né, junto à SUPRAM, né, a outorga da água, né? Exatamente porque vai ser durante esse trâmite todo que vai ser determinado quais são as estações de rebombeamento. Então, uma estação de bombeamento, certeza absoluta, é claro, vai ser de onde vai partir o minério, né? E aí, eu quero só reforçar aqui, né, para todos que estão ainda nos vendo pela internet, os colegas aqui que estão assistindo no público e as demais lideranças, né, municipais, que daí a importância da gente ter, ao longo do traçado do mineroduto, uma resistência em relação ao mineroduto. A resistência no seguinte sentido: se vai ser captado água ao longo desse curso, né, a gente tem que saber onde vai ser captado, caso esse empreendimento venha realmente ser efetivado, porque a gente tem que ter um estudo local do impacto, do quanto essa água vai ser captada e de que maneira que ela vai ser prejudicial, né, ao fornecimento de água para aquelas comunidades ali próximas. Então, a gente sabe muito bem que, por exemplo, Viçosa, se aqui for uma estação de captação, é um verdadeiro suicídio. A gente sabe que o simples traçado dele dentro aqui do nosso município já é um traçado que vai impactar tremendamente o abastecimento de água. Então, daí o fato dessa Casa Legislativa ter criado uma comissão de enfrentamento à construção do mineroduto nesse sentido. A gente está levando para outros municípios. Daqui uns dias a gente vai ter lá em Ervalha, né, uma discussão igual a que foi feita aqui em Viçosa, a gente já fez em Paula Cândido. Então, a intenção nossa é criar realmente uma resistência ao longo de todo o curso do mineroduto, criando a discussão local, né, sobre a importância da água e que, se essa água realmente for captada, o quanto ela vai impactar, né, aquela localidade, aquele município, né? Então, era nesse sentido, vereador, para poder contribuir pouco, né, com essa questão aí. Obrigado. Agradeço, peço desculpa de ter cortado a palavra de Vossa Excelência naquele momento. Por gentileza, quem aqui da mesa gostaria de fazer suas considerações finais, eu abro a palavra. Tânia. Novamente, gostaria de parabenizar a Casa por essa iniciativa, a todos que até agora ainda estão aqui conosco, né, presente, porque isso aí já é uma mobilização social para a participação em todas essas discussões sobre saneamento, é muito importante. Então, queremos que essas audiências voltem a essa Câmara como uma discussão saudável, para que nós possamos estar aí fazendo o alinhamento, né, daquilo que nós queremos para Viçosa. Então, queremos parabenizar todos aí, porque essa contribuição é de grande importância para que possamos estar construindo aqui uma reivindicação a nível aí de município e vai servir de exemplo para outros municípios. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de ter aqui participado da mesa como representante da universidade, colocando mais uma vez a universidade à disposição e falando que a gente está aqui para
ajudar, a gente é município também, né? E gostaria de também fazer um encaminhamento, eu não sei como é que isso vai entrar, mas acho que a gente tem que pensar também na questão desses condomínios, para isso não ficar à mercê de vez em quando ir lá e fiscalizar. Acho que a gente tinha que pensar talvez numa lei municipal não sei se está... Na lei do novo loteamento. Dos novos a gente já pensar nessa questão. Talvez com a APA isso venha, mas eu não sei se talvez a gente consiga antes. Aí tem que pensar se é antes ou durante, né? Tá. Muito obrigado a todos, à mesa. Foi muito bom. Eu que agradeço. Aqui, deixa eu pedir desculpa, eu falei que não ia fazer mais pergunta, João, mas eu acabei um lapso aqui. É o seguinte, é só uma questão, eu acho que os especialistas aqui da mesa podem me ajudar. Recebi uma denúncia essa semana de que está se cavando poço artesiano nessa cidade à revelia. As empresas nunca faturaram tanto e as pessoas estão... Qualquer um que tem um quintal, e ele pode, porque está com esse problema, estão cavando poços artesianos ou semi-artesianos. Como é que é a legislação a respeito? O município tem uma específica, Bandeira, ou é uma outorga de uso, como é que fala? Uso... Primeira coisa, isso é uma questão que está bem crescente mesmo. O IGAN já foi muito... Agora que todo mundo lembrou que tem água, todo mundo agora está indo no IGAN para tirar algumas dúvidas. Primeira coisa, você precisa de uma autorização para perfurar um poço. Primeira coisa. Da empresa e da pessoa? Vai estar no nome da pessoa, porque já que o poço é dela, porque você também tem que mostrar que o imóvel é seu. Aí, Supran. É tudo Supran. Aí, então, primeiro você precisa de uma autorização de perfuração de poço. Aí, no momento que você faz a perfuração, você vai ver se lá tem a quantidade de água necessária para que você precisa. Às vezes você perfurou num lugar errado, não tem água nenhuma, que acontece às vezes. Então, depois que você viu que tem a quantidade de água necessária para a sua demanda, você entra com pedido de outorga e mostra a sua autorização de perfuração. Então, ele tem que ter autorização e, para utilização, você precisa da outorga ou do cadastro significante. Hoje, com essa questão de crise de abastecimento, muitas pessoas estão perfurando, sim, como solução para o problema, e de forma bastante indiscriminada. Quem fiscaliza isso, então? Tem a Supran. Tem que denunciar e talvez entrar... Talvez em consórcio, por exemplo, você sabe das empresas que são perfuradoras, elas também têm que ser multadas também. Então, obrigado por suas considerações, já são essas? Ou quer fazer mais? Eu queria agradecer o convite para participar da audiência, dar parabéns pelo município, pela iniciativa, que muitos municípios só reclamam, mas não tem iniciativa nenhuma, e essa é uma excelente iniciativa, queria parabenizar. Espero que a gente consiga trabalhar em grupo, que precisar, o IGAN está sempre à disposição. Tá bom? Obrigado, Tânia. Sanji e Bandeira, por favor, gentileza. Marcos, eu gostaria de incentivar muito a Câmara a colocar em discussão aqui essa questão da produção de água. Eu acho que, em boa hora, o Valente colocou, e você captou isso muito bem aí nas suas propostas aí, e eu gostaria de colocar a equipe do SAI à disposição da Câmara para produzir os estudos que forem necessários para avaliar a viabilidade disso. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer o convite de vocês e colocar o SAI sempre à disposição para as informações que vocês julgarem necessárias e para os debates que vierem por aí. Obrigado, professor. Sâncio Borges. Agradecer a presença. Vou levar para o presidente do comitê, que foi uma reunião muito proveitosa, né, e espero, em breve, a gente está discutindo aqui sobre o plano municipal, a questão que ficou para trás, que é o controle social, e o controle social... Faltou a outra parte. Principalmente dentro do controle social, para não ficar tudo a cargo do SAAI, que o SAAI pode ser, como foi falado aqui, igual o professor Valente, não é culpa do SAAI, é culpa de todo o município.
porque dentro do controle social, nós que é desejo, né, nosso, eu acho que é desejo do Executivo, que tenha um Conselho Municipal de Saneamento que vai dar muita, vai dar ênfase, vai dar muito, vai dar um respaldo para o SAAI nas questões que a gente está passando hoje. Obrigado a todos. Tá? Nós é que agradecemos. Bom, pessoal, mais uma vez, então, quero agradecer, né, a quem se dispôs a estar aqui nos ajudando, trazendo os dados. Agradecer a todos os presentes, né, todos os técnicos que nos ajudaram, da TV, aqui da Câmara também. Obrigado, viu, Luciano, pela sua participação, os vereadores que estão conosco até agora, os outros que saíram mais cedo. Boa noite, então, a todos e todas. Eu declaro aqui encerrado e nós vamos fazer os encaminhamentos devidos dessa audiência pública aqui na casa. Obrigado, boa noite a todos e todas.